Está no ar o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre Deus, seu amor, seu propósito e também sobre nós, que ao enfrentarmos o sofrimento, às vezes duvidamos do caráter de Deus, da sua bondade e do seu amor. Vamos falar como podemos confiar em Deus em meio à provação e como sairmos melhores da prova do que quando entramos. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia de hoje, que está só começando. Este é o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus, e agora eu já estou na boa companhia dos meus amigos e eu quero apresentá-los para vocês mais uma vez, nós que estamos nessa jornada trimestral de conhecimento de Deus, do seu amor, dos seus propósitos e aprender que com o sofrimento, estamos aprendendo aqui, né, que com o sofrimento Deus nos ensina grandes lições. Bom, aqui à minha esquerda, o querido pastor Wanderson Domingues. Que bom receber você mais uma vez, amigo. É sempre um prazer estar na companhia dos amigos, aprendendo cada vez mais com vocês e ao abrirmos a palavra de Deus. Também aqui ao centro, nosso querido pastor Silvano Barbosa, nosso professor. Seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado, é um prazer, é sempre um momento de inspiração e de renovação estar aqui com vocês. E também o querido pastor Charles Siqueira, aqui ao nosso lado. Mais uma vez, que bom receber você, irmão. O privilégio é meu, viu, pastor? Muito obrigado aqui pela oportunidade de estarmos juntos e eu tenho crescido muito com o nosso estudo da Palavra de Deus aqui. Maravilha. Pastor Charles, ora pra gente, por favor. Vamos orar. Querido e bom Deus, a nossa gratidão a Ti pelo presente da vida e pela oportunidade que temos de conhecê-lo a cada dia mais através da Sua revelação, do estudo da Tua Palavra. Pedimos agora que o Teu Santo Espírito nos ilumine para isso, não somente a nós que estamos aqui, mas a todos que estão conectados conosco, nos assistindo, que o Senhor possa estender a Tua bênção e a Tua iluminação sobre cada um deles também. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, Deus é onipotente, isso significa que Ele pode todas as coisas. Esse é um conceito teológico claramente expresso na Bíblia, é um atributo, né, incomunicável de Deus, a onipotência. E a Bíblia também define Deus claramente como amor. E a nossa concepção de amor é uma concepção que envolve cuidado, que envolve proteção. E isso associado com o conceito de onipotência, a gente vai ter grandes expectativas em relação a Deus. Bom, se alguém que pode tudo me ama, eu estou bem na foto, né? Isso significa que eu estou preservado, eu estou cuidado e que nenhum mal vai chegar à minha tenda. Inclusive, há promessas bíblicas em relação a isso. Pastor Wanderson, como é que o cristão lida com essa tensão da realidade, né? Porque Deus, de fato, é amoroso e é amor, de fato é poderoso, mas ainda assim seus filhos sofrem. E muita gente vai duvidar do caráter dele por conta disso, né? É verdade, pastor. Eu não sei se de propósito, mas você lançou o trilema de Epicuro, ou de Epicuro aqui, né? Se Deus é bom, se Deus é poderoso e seus filhos sofrem, então uma das outras alternativas tem que estar erradas, não é? Alguns dizem se o sofrimento, se a maldade é real neste mundo, não é? Então talvez Deus seja poderoso, mas não nos ame, seja sádico, amante do sofrimento. Ou talvez Ele nos ame, mas não seja poderoso, não possa reter o mal. Eu fico pensando, amigos, e o guia traz essa citação de C.S. Lewis, pior do que não crer em Deus é crer num Deus equivocado, errado. O caráter de um Deus totalmente equivocado com a sua palavra. Pastor Vinícius, você citou o 1 João capítulo 4, não é? Versos 8 ali. Deus é amor. Deus é amor, mas o amor não é um Deus. Porque quando nós amamos demais as coisas, o estado das coisas, o estado desse mundo, o demônio mora logo ali na esquina. Então eu preciso compreender quem é Deus de fato, em seu caráter de amor, e preciso compreender quem somos nós e onde nós estamos, não é? No livro Grande Conflito, na página 493, a autora americana Ellen White, Voz Profética aos Adventistas, ela diz assim: o mal é o intruso, para o qual razão nenhuma se pode dar da sua existência. Desculpá-lo compreende em defendê-lo. Todavia, diz ela, bastante se pode conhecer sobre sua origem
bem como a disposição final do que Deus fará com o mal, para que se faça amplamente manifesto o caráter de Deus em todo o seu trato com o mal. Nós comentamos na lição passada que a possibilidade de existir o mal faz parte do livre-arbítrio, senão não existiria a vida livre de verdade, de fato. E a existência do mal neste mundo é para nós não nos acostumarmos com este mundo. Eu acredito, amigos, que o sofrimento nesse mundo, presente por causa do pecado, do grande conflito, ela revela a nossa fragilidade e Deus acaba usando as situações ruins da vida para nós não nos acostumarmos com este mundo. Então, uma coisa é clara, Deus é amor, você citou. Jeremias 29:11. Os planos de Deus são de paz, mas Deus também, por ser amor, ele tem que dar por base a liberdade. Não existe amor se não existe liberdade, não é? Rubem Alves diz assim, né? Se eu fosse um barco, eu jamais amaria quem me prendesse ao cais. Se eu fosse um pássaro, eu jamais amaria quem me cortasse as asas, porque barcos foram feitos para o mar, pássaros foram feitos para voar. E o uso errado desse livre-arbítrio, e aqui está a questão do caráter de Deus, fez com que a maldade se fizesse real, presente neste mundo. Mas Deus não nos abandonou à nossa própria sorte. Pelo contrário, Ele participou deste sofrimento. Em outras palavras, amigos, Deus preferiu correr o risco de nos perder para sempre em nosso uso errado da liberdade, nossas inquietações em meio ao sofrimento, do que nos ter como escravos. É isso. Muito, muito legal, né? Que bênção. Existe uma história bíblica que, logo no início das Escrituras, em Gênesis 22, que trata muito bem dessa questão do conhecimento de Deus, ou de conhecer a Deus com o sofrimento. É a história de um pai e um filho, né? Que os judeus chamam de Akedah, dão esse nome, uma palavra hebraica para se referir a esse atamento, essa ligação, essa aliança que foi renovada ali, mas simbolizada no fato de um pai, Abraão, né, ter amarrado seu filho sobre um altar para lhe sacrificar a vida em obediência a um mandato estranho de Deus. Pastor Charles, como é que Deus e o seu caráter se revela numa história tão estranha, aparentemente, para nós? Pastor, essa história ela é estranha, mas ela é incrível ao mesmo tempo, né? Eu acho que a gente pode tirar inúmeras lições da história de Abraão e dessa experiência que ele teve com seu filho Isaque no Monte Moriá. Mas quando a gente conecta essa história ao processo de um Deus que quer se tornar conhecido pelos seus filhos e corretamente conhecido pelos seus filhos, você vai vendo que isso daqui é mais um episódio de um Deus tentando restaurar a sua própria imagem, a compreensão correta de si mesmo na mente das suas criaturas. Imagem essa que foi deturpada desde a origem do pecado, né? Porque já como foi comentado em programas anteriores, a origem do pecado ela está ligada a essa suspeita que foi lançada à imagem de Deus. Será que Deus ele é aquilo que ele pretende ser? Será que ele é amor? Será que ele é justo? Então, quando essa imagem de Deus foi contaminada, isso contaminou também o processo de adoração, a compreensão que a criatura tem em relação ao seu Criador, que é um tema que a gente introduziu aqui, que o pastor Wanderson introduziu para a gente aqui, o nosso guia de estudo. Agora, em Abraão, eu gosto de imaginar da seguinte forma, né? Das muitas lições que nós podemos extrair aqui desse texto, quando Abraão é levado até o Monte Moriá, nós temos que nos lembrar que Abraão ele fazia parte de um contexto histórico, de uma cultura. E a cultura ali na qual ele estava inserido era a cultura mesopotâmica, uma cultura onde havia um culto a várias divindades. O politeísmo reinava ali na vizinhança de Abraão, vamos dizer assim. E na lógica politeísta, as pessoas elas ofereciam os seus sacrifícios, inclusive o sacrifício de pessoas, né, de crianças, de filhos, elas ofereciam na tentativa de aplacar a possível ira dos deuses, né? A lógica deles era muito simples, né? Se alguma coisa está dando errado aqui para mim, é porque talvez eu esteja em dívida com alguma divindade e eu preciso agradar essa divindade de alguma forma, oferecendo o meu animal, oferecendo uma parte da minha colheita e, em última instância, oferecendo até mesmo aquilo que eu tenho de mais importante, que é uma criança, o meu filho. No caso de Abraão, para que Deus pudesse, né, corrigir, quem sabe, uma imagem que ele tivesse do Deus verdadeiro, do Deus bíblico e até mesmo a forma como Deus opera a salvação dos homens, Deus conduz Abraão ao Monte Moriá como uma espécie de uma aula magna, né, sobre salvação, porque Abraão leva aquilo que ele tem de mais importante, aquilo que ele tem de melhor,
E à medida que a construção da narrativa ela vai acontecendo, a gente vai imaginando, né? Ou pelo menos Abraão poderia ter imaginado, será que eu fiz alguma coisa de errada, né? Será que Deus está chateado comigo? Agora ele exigiu de mim aquilo que eu tenho de mais importante, que é meu filho Isaac, e agora eu vou precisar entregar isso daqui para aplacar, quem sabe, a ira de Deus. E de repente, quando Abraão coloca ali o seu filho Isaac, Deus substitui aquilo que Abraão tinha de melhor, tirando Isaac de cena e oferecendo o cordeiro no lugar de Isaac, para lembrar, quem sabe, Abraão, ou até mesmo, quem sabe, corrigir alguma compreensão equivocada que Abraão estivesse tendo de Deus e do plano da salvação. Lembrando Abraão que, no paganismo, o altar simbolizava o que o homem tinha de melhor, mas na religião bíblica, na religião de Abraão, o altar simboliza aquilo que Deus tem de melhor para oferecer. Então, não é sobre o que o homem está oferecendo de melhor, mas é sobre o que Deus tem de melhor para oferecer para o homem. E esse processo, né, de compreensão de como Deus é e de como Deus opera a salvação, isso daqui é a base da verdadeira adoração. Isso daqui aparece em Caim e Abel, isso daqui aparece no episódio de Abraão, isso daqui vai aparecer em outros episódios ao longo do texto bíblico. Prova disso, né, que Abraão compreendeu que o que estava acontecendo ali não era tanto sobre a sua fé, embora também seja sobre a sua obediência e fé, que Abraão, ele batiza o nome daquele monte como o monte em que o Senhor proverá. Porque a aula magna que está acontecendo no monte não é só sobre a obediência de Abraão, a aula magna ali é sobre a provisão de Deus, é sobre a compreensão correta de um Deus de amor que provê para nós solução em meio ao sofrimento, em meio ao pecado. Jesus confirma isso, o guia traz isso, né? Quando Jesus, num dos debates com os religiosos ali, Jesus fala porque Abraão se alegrou porque ele viu o meu dia. Então, de certa forma, Deus deu um spoiler ali, uma antecipação daquilo que aconteceria futuramente no Calvário. É interessante. Chega um momento na vida em que nós chegamos ao nosso limite. Todo mundo tem um limite. E você sabe quando você chega no seu limite, não dá mais para você ir, não dá mais para você continuar. É possível que alguém que esteja assistindo agora esteja vivendo uma situação assim. Né? Eu cheguei no meu limite. Aquele momento em que Isaac estava ali para ser sacrificado e Abraão chegou a levantar a mão, certamente foi o momento mais decisivo na vida de Abraão. Quando nós chegamos no nosso limite, esse é um grande momento, essa é uma grande oportunidade para que nós possamos conhecer a Deus, para conhecermos a Deus como Ele é. Estamos falando aqui sobre aquilo que pode nos ajudar a conhecer a Deus como Ele é, para termos a compreensão correta de Deus. E os momentos de provação extrema, de provação onde você está plenamente consciente de que você não tem como ir um passo além de onde você está, esse é um momento muito apropriado para que você desenvolva uma compreensão correta de Deus. Há uma música que eu gosto bastante e ela diz assim: eu me rendo, porque eu quero te conhecer melhor, uma referência a Deus. Eu fiquei pensando, qual a relação entre se render e conhecer melhor a Deus? E é meio repetitivo, inclusive, mas ela fala isso várias vezes. Eu me rendo, eu quero te conhecer melhor. Eu me rendo, eu quero te conhecer melhor. E eu fico pensando que é exatamente o que nós estamos falando aqui. Quando chegam os momentos decisivos em que você está no seu limite e que você se ajoelha de madrugada e fala: Senhor Deus, faça alguma coisa porque eu não aguento mais. Eu não tenho mais para onde ir, eu não tenho o que fazer, eu não tenho nenhuma outra opção, eu preciso da sua intervenção agora. Por favor, faça alguma coisa, eu cheguei no meu limite. A sua atitude nesse momento é que determina o conhecimento que você vai ter de Deus. Se você vai com essa atitude de eu me rendo, porque eu quero te conhecer melhor, uma atitude de submissão e confiança, então as circunstâncias estão criadas para que você possa conhecer a Deus como Abraão conheceu. Mas se você vai para esse momento decisivo com uma atitude de bloqueio, é mais do que bloqueio, insubordinação, de rebeldia, né? Uma atitude que desafia o amor de Deus, a confiança no amor de Deus, na providência de Deus, no cuidado de Deus, na autoridade de Deus. Então, você fecha as portas, bloqueia, como você disse, fecha as portas para que você conheça a Deus. Essa semana nós vamos ver algumas pessoas que chegaram nesse ponto decisivo, né? Nesse momento extremo em que você não chegou, não tem
para onde ir mais, não tem mais o que fazer. Nós temos falado o trimestre inteiro sobre sofrimento, né? E é possível que alguém esteja vivendo esse momento agora. Eu já sofri até agora, mas eu não aguento sofrer mais. Eu cheguei no meu limite. Então, o que é que você faz nesse momento? O que Abraão fez? Abraão respondeu com submissão e confiança. Quando nós respondemos com submissão e confiança, nos rendemos a Deus e estamos dispostos a aprender sobre Deus. Então, Deus revela coisas que Ele só revelaria nesse momento, nessa circunstância. Deus nunca teve a intenção que Abraão matasse Isaac. Deus nunca quis que Abraão fosse até o fim. Deus queria que Abraão conhecesse a Ele durante o processo. Não era. Por que Deus testou? Parece que Deus esperou o momento mais difícil. Parece que Deus esperou o momento em que a aprovação seria mais severa para testar Abraão. Porque Deus estava testando Abraão. E o teste de Abraão não era para Deus saber se Abraão era fiel a Ele. Era para que Abraão soubesse quem era Deus, para que ele conhecesse melhor ao seu Deus e compreendesse aspectos do plano da redenção que não poderiam ser compreendidos de uma outra maneira. Não só Abraão, como todas as gerações seguintes, inclusive nós aqui, compreendemos melhor o plano da redenção com base no que Abraão, na experiência que Abraão viveu. Então, aqui veio uma lição para a minha vida e para todos nós aqui. Quando nós chegamos nesse momento extremo, duas coisas podem acontecer. Primeiro, nós podemos aprender sobre Deus. Nós podemos conhecer a Deus como de nenhuma outra maneira. É nesse momento que nós passamos a ter uma compreensão de Deus única, mas essa compreensão só é possível quando nós respondemos com submissão e confiança em meio ao calor extremo da provação. E uma segunda coisa que nós aprendemos nesse momento é que Deus testa a gente. Deus pode nos conduzir a essa situação extrema como uma forma de teste. Para quê? Para que nós exatamente possamos desenvolver o nosso conhecimento dele e a nossa confiança nele. Um dos pontos mais dramáticos, eu creio, dessa cena é quando Deus, o Abraão, está caminhando com Isaac e Isaac pergunta: pai, bom, aqui tem o fogo, tem o cutelo, mas onde está o cordeiro? O menino sabia do rito e que o cordeiro era necessário. E aí Abraão responde como todos nós deveríamos responder quando a prova chega: Deus proverá para você, meu filho, o cordeiro. Deus proverá. Confia nisso, tá? Deus está com você e Ele, na hora certa, vai prover para você, para te livrar da provação. A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí. A gente volta já já. Voltamos com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus. Bom, eu sempre tenho dito a você e eu realmente acredito nisso, por isso eu falo a você toda semana. Estudar a Bíblia é muito bom, mas melhor ainda é você ter comentários confiáveis que ampliam e aprofundam a nossa visão sobre a Palavra de Deus. E eu sempre gosto de recomendar os comentários inspirados da escritora norte-americana Ellen White. E você já sabe, a cada temporada existe um material específico para ampliar o seu conhecimento sobre os temas do Guia de Estudo, produzido pela Casa Publicadora Brasileira, que é os comentários de Ellen White, separados da obra extensa da escritora sobre os temas da temporada. Então, você sabe que esse material, ele tem de forma separada, mas eu estou enfatizando nessa temporada agora, ele junto com o Guia de Estudos, que eu acho que é bom demais, eu uso todos os dias, porque você pode comparar tanto o dia que você está estudando no guia, quanto o dia do comentário, que é equivalente ali. Então, é uma grande bênção. Eu recomendo que você tenha esse material. Você já sabe, esse é um produto da Casa Publicadora Brasileira. Você pode adquirir esse e outros materiais em cpb.com.br. Bom, a gente vai continuar conversando sobre a experiência de Abraão no Monte Moriá, que é uma experiência lindíssima, que retrata a história da salvação. Nunca um ser humano pôde exemplificar melhor o que é o plano da redenção do que Abraão e seu filho Isaac. Ali, Abraão representa o pai e Isaac representa Jesus, os dois juntos ali. Pastor Wanderson, tem mais coisa aí, né? A história de Abraão é muito rica, né? Vocês sabem que Joseph Campbell escreveu o famoso livro sobre o mito, né? O Herói de Mufasa. Ele dizia que esses contos primordiais nunca foram sobre eles, sempre foram sobre nós, né? A história nunca foi só sobre Abraão. Ela representa Deus, como você falou, o Filho, mas cada um de nós em meio à luta da vida, não é? O sofrimento, pastor,
ele nos faz entender e ver a ameaça da perda. Se nós não passássemos por sofrimento em algumas circunstâncias na infância, nós nunca aprenderíamos algumas coisas. Eu cresci na roça e minha avó dizia, olha, cuidado, você fica brincando em árvores altas. E para quem cresceu no interior sabe que a ameixa é uma árvore muito traiçoeira, porque são galhos grossos, mas ocos às vezes. Eu me lembro que uma vez eu despenquei lá de 10 metros, quebrei braço, perna, dedo, tudo. O sofrimento nos faz ver a ameaça. Abraão estava correndo o risco de perder Isaac para sempre e de se perder. Se Deus não o conduz até o Moriá, se ele não passa pela jornada, né? É interessante porque a conversão, o aprendizado está na jornada. Antes de chegar no Moriá, ele olha para os servos e diz assim, fiquem aqui, eu e o rapaz vamos lá, e havendo adorado, nós vamos voltar. Em Hebreus 11:17, Paulo diz que Abraão entregou Isaac para Deus porque sabia que Deus poderia restaurá-lo das cinzas, não é? Então, eu acho que quando nós entendemos a história de Abraão, entendemos que é a nossa história, nós vamos começar a entender que não podemos confundir a bondade de Deus com os favores de Deus. A gente confunde bondade com favor e a gente confunde muito também bem com conveniente. E religião não é religião da conveniência, é religião da salvação. É por isso que C.S. Lewis diz, né? Se você procura uma religião que não lhe incomode, eu não aconselho você a ser cristão. O cristianismo tem que nos incomodar no estado em que nós estamos, em nosso estado pecaminoso. E Deus está incomodando Abraão e o leva ao sofrimento, que é um sofrimento terrível, não é? Para que ele entenda a ameaça da perda, para ele não se perder para sempre. E uma riqueza que eu tiro da história de Abraão ali, é que vocês mencionaram aqui, não é? O monte do Senhor proverá, o pastor Charles descreveu brilhantemente, Yahweh em hebraico, né? Jeová Jirei. E Rie vem de uma raiz hebraica, Yeru. Havia uma cidadezinha ali chamada Salém, do lado, onde Melquisedeque era rei. E depois de tudo que Abraão compreendeu dessa batalha espiritual, ele, sem perceber, faz uma profecia, né? Ele diz o nome desse monte é Yeru. Yahweh Yeru. E juntou-se com a cidade de Salém. E ficou Yeru, Salém. Yeru, Salém. A cidade onde o Senhor proverá a paz, né, Pai? No sentido mais amplo. Talvez alguém esteja nos ouvindo aqui, está passando por um crisol como o de Abraão. E talvez Deus esteja levando você a entender que se você não passar pela ameaça, pelo sofrimento, você vai perder a vida eterna. E Deus não suportará ficar sem a gente na vida eterna. Então é melhor, às vezes, passarmos por algumas dificuldades aqui do que perdermos tudo para sempre. Né? Você sabe que Deus fez 2 promessas para Abraão quando ele saiu da Mesopotâmia. Ele disse que Abraão teria uma descendência e essa descendência de Abraão teria um território. Então, são 2 coisas básicas. Quem casa, quer casa, né? Então, quem tem filhos, quer ter uma casa para dar aos seus filhos. Então, Abraão, você vai ter filhos numerosos e vai ter um local para colocá-los. Só que durante toda a vida de Abraão, ele viveu praticamente sem o cumprimento dessas promessas. Ele não tinha filhos e ele era um nômade, um peregrino. No entanto, em Gênesis 22, em perspectiva, ali estava o cumprimento pleno da promessa. E a promessa ameaçada. Por quê? Ali estava ele em Gênesis 22, no Monte Moriá, com o filho, que representava o filho maior que viria da descendência de Abraão, que era Cristo, que viria para abençoar todas as famílias da terra. E ele estava exatamente no centro do território que depois a descendência de Abraão tomaria posse. Que é exatamente Moriá, Jerusalém, onde depois Salomão construiria o templo. Então ali por isso que Gênesis 22 é tão importante. Por que o evangelho muito revelado ali? Porque ali se cumpre, em perspectiva, a promessa. É o filho no território, representando a entrada de Israel depois no território de Canaã e representando mais ainda a entrada de Israel, do Israel de Deus, no qual todos nós estamos incluídos, pela fé, no território maior, que é a Canaã celestial, que vai se abrir para nós quando Jesus voltar. Agora, todo esse processo, pastor Silvano, é um processo de jornada, de caminhada, e Deus vai usando estratégias para burilar o nosso caráter, para nos preparar para que a promessa se cumpra. Tem uma história na Bíblia, que é a história, também é uma história difícil de entender, às vezes, a história de Oséias e Gomer, que é uma mulher com a qual o profeta se casa por mandato divino, que é uma mulher que se prostitui, que trai o profeta. E Deus vai lidando com essa mulher
também como lida conosco nas nossas infidelidades. Muito bem, o profeta Oséias foi alguém que também viveu um momento extremo, né? Uma experiência extrema. Ele foi traído da sua esposa e Deus pede, na verdade ordena, que ele receba a sua esposa de volta com os filhos e, enfim, viva com ela ali para fazer disso uma metáfora da relação dele com o seu povo Israel. E esse momento extremo da vida de Oséias nos ensina várias coisas sobre Deus também. Nós podemos aprender sobre Deus por meio dessa experiência extrema. E o que nós aprendemos nesse evento específico é que Deus age, às vezes nos levando a situações extremas para nos conduzir ao arrependimento. O propósito de Deus, e eu gosto sempre de vincular as ações de Deus aos propósitos que Ele tem. O propósito de Deus em nos conduzir por caminhos difíceis, algumas vezes por caminhos extremos, é nos levar ao arrependimento em algumas circunstâncias. E a vida de Oséias exemplifica isso. Eu acho interessante, aqui eu não vou ler todos os versos, mas no capítulo 12 de Oséias, dos versos 1 ao 12, nós encontramos aqui pelo menos 4 ações que Deus menciona que fará, com o objetivo de trazer o seu povo ao arrependimento, usando a metáfora da realidade de Oséias, mas o seu povo Israel ao arrependimento. A palavra de Deus diz que Deus vai repreender ao seu povo, Deus vai tornar o caminho difícil, Deus vai retirar a provisão, Deus vai expor a vergonha. Coisa interessante, essas 4 coisas, pelo menos aqui, ele faria, mas com um propósito. O propósito era conduzir o seu povo ao arrependimento. Então, às vezes, a única forma de Deus chamar a nossa atenção é nos levando a situações extremas, nos levando a uma situação onde a provação, onde os sofrimentos é o limite. No caso de Oséias aqui, era o limite, não era Oséias que precisava se arrepender. A experiência dele era uma metáfora da relação de Deus com o seu povo Israel. E a mesma coisa acontece conosco. Às vezes, nós estamos tão obstinados, ou estamos tão cegos, ou estamos tão longe de Deus que não conseguimos ouvir mais a voz do Espírito Santo, que Deus não tem nem outro recurso para chamar nossa atenção e para nos conduzir de volta para perto dele. Então, às vezes Deus retira a provisão. Às vezes Deus levanta uma muralha diante de nós. Às vezes Deus torna o nosso caminho difícil, né? Às vezes Deus nos repreende, Deus expõe a nossa vergonha, mas com o propósito de nos trazer ao arrependimento. Então, a nossa atitude diante desses momentos decisivos, mais uma vez, vai determinar se o propósito de Deus vai ser alcançado ou não. Vai determinar se o objetivo será alcançado ou não, se nós vamos voltar para Deus ou não. O Espírito Santo não estrangula a nossa vontade. O Espírito Santo diz, depois do que eu te mostrei, o que é que você vai fazer? É assim que ele age, né? Ele nos orienta nesse sentido. Então, às vezes Deus nos conduz por esses caminhos difíceis e a provação chega ao extremo para que o propósito dele, de que sejamos trazidos de volta para ele, para que nos arrependamos dos nossos pecados, seja alcançado. Sabe que o pastor Silvano falando dessa experiência, né, que nós temos com a provação, eu me lembrei do episódio do Egito, né? Faraó recebendo uma porção de sinais ali, feitos extraordinários de Deus, sob advertência e aviso, né, de Moisés e a sua equipe ali, a sua comitiva, e Faraó, à medida que ia recebendo aqueles sinais e Deus ia mostrando para ele as coisas que iam acontecendo, em vez de ele ter uma atitude positiva, né, e permitir que o povo de Israel ele fosse liberto ali, Faraó, no caso, ele endureceu o seu coração. Então você percebe que os mesmos sinais de Deus que podem amolecer o nosso coração e podem gerar em nós uma atitude positiva que vai determinar o nosso destino e o cumprimento ou não do propósito de Deus na nossa vida, esses mesmos sinais podem bloquear a gente também, né? Infelizmente, há casos onde o calor, em vez de amolecer, ele endurece. E a verdade, quando ela não convence, né, quando ela não converte, ela endurece o coração de muitas pessoas. No caso do povo de Israel, a gente tem experiências tanto de conversão e de verdadeiro arrependimento, mas infelizmente a gente também tem casos onde o povo endureceu o coração e foi teimoso, obstinado, e o resultado, infelizmente, foi negativo. A cera e o barro, né? Mesmo o sol que endurece, o barro vai amolecer a cera, né? O sofrimento da vida é o alto-falante de Deus. Deus sussurra-nos através de bênçãos.
mas ele grita através das provações da vida. Espetáculo. É interessante que nós corremos o risco de interpretar mal a Deus, de não entendermos exatamente o que Deus está fazendo, de não nos submetermos ao propósito dele, ainda que nós não compreendamos, e assim interpretarmos mal a Deus. Abraão correu esse risco. E Abraão poderia ter racionalizado e ter dito, não, essa voz não é a voz de Deus, é a voz do diabo. Porque Deus não vai pedir que eu mate meu filho. Ainda mais agora que eu já estou com quase 120 anos, o filho da promessa, o filho que já está grande agora, Deus não vai pedir isso. Mas Abraão não interpretou mal a voz de Deus. Por quê? Porque ele conhecia a voz de Deus. A mesma coisa em relação a Osés aqui. Osés poderia interpretar mal a Deus, interpretar mal as intenções de Deus. Ele não vai pedir que eu faça uma coisa dessa e me expor publicamente a essa vergonha e insistir nisso. Deus não vai querer isso. Mas essas pessoas, nesses momentos decisivos da vida, conheciam a voz de Deus, conheciam a Deus, conheciam ao Deus deles e confiavam nesse Deus. Essa é uma lição para nós. E é importante pensar também que Deus também conhecia essas pessoas, né? A história de Jó é uma evidência disso. Veja que Jó era um homem próspero, rico, com uma família maravilhosa, um homem justo, íntegro, temente a Deus. A descrição de Jó é uma descrição maravilhosa, de um homem sem dolo, né? No entanto, havia alguém que estava incomodado com a vida de Jó. Esse alguém era Satanás. E ele apresenta a situação de... aliás, Deus, né, que toma a iniciativa de falar com Satanás. Você está vendo lá, meu servo? Eu fico pensando assim, como é que Deus ele se alegra com seus filhos, né? Se alegra com a fidelidade, com a vida de justiça que seus filhos vivem, né? Meu servo. E aí Satanás faz a sua obra que lhe é própria, né? Não, ele é assim porque você deu para ele coisas boas e tal. Tira tudo que você vai ver. E aí Deus permite o sofrimento. Não porque Deus quer machucar Jó. Deus permite o sofrimento para mostrar que a fidelidade de Jó não é por conta das coisas que tem, ou pelas circunstâncias favoráveis. E o sofrimento vem para a vida de Jó para exaltar o Deus que ele conhece, para intensificar o processo de adoração de Jó e para nos dar um testemunho vivo e real de que nós podemos amar a Deus e adorá-lo a despeito de quaisquer circunstâncias que enfrentemos, né? O diabo sempre acusa daquilo que ele é, né? Ele acusa Jó de ser interesseiro e Deus também de comprar pessoas, porque ele faz isso. Deus está sempre preocupado com o bem-estar do outro. Na tradição judaico-cristã, eu sempre brinco que o cristianismo é a única religião que usa um terço dos seus escritos emprestado de outra, né? Nenhuma outra religião do mundo faz isso. O Antigo Testamento vem do judaísmo. Então, na tradição judaico-cristã, Deus sempre aparece como nós, né? Façamos, desçamos, quem há de ir por nós. O primeiro ser da criação, egoísta, interesseiro, a parar de falar nós e falar eu, é o diabo, não é? Quando eu me relaciono só por interesse, quando eu penso só em mim, a religião do ego, do eu, há sempre um demônio que mora dentro de mim. Agora, eu queria lançar para vocês uma ideia aqui, amigos, que se for heresia, que vire então ortodoxia, como diria Chesterton, não é? Em Jó 38, Deus aparece, nós falamos muito de Jó nos estudos passados, do sofrimento, do caráter. Deus aparece no propósito real de tudo, que o sofrimento conduz a um propósito, que é a salvação. Em Jó 38 ele diz assim, né? Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. E aí ele diz assim, quem é este que escurece os meus desígnios, com palavras sem conhecimento? Cinge os lombos, te perguntarei, onde estavas tu quando eu lançava o fundamento da terra? O primeiro ser que questiona Deus no livro de Jó não é Jó, é o diabo. E a impressão que me passa aqui é que através do diálogo com Jó, Deus está repreendendo o diabo. Quem é você que obscurece os meus desígnios? Quem é você para tentar colocar sombra de dúvidas no meu caráter? Onde estava você quando eu lancei os desígnios mais profundos de tudo? Quando eu tinha propósito para tudo? Então a impressão que eu tenho aqui, porque ele vai abençoar Jó, ele vai cuidar de Jó, é que no diálogo com Jó, ele está dando a resposta que ele ficou em silêncio lá no início, quando o diabo questionou. Por quê? Porque ao longo do livro, Jó foi a resposta. E agora Deus diz para o diabo, você acha que impondo sofrimento na vida dos meus filhos, com dor e sofrimento, você vai afastá-los de mim? Você vai obscurecer os meus desígnios de salvação? Quem você pensa que você é? O sofrimento, ele está dizendo, trabalhado da forma correta pelo Espírito, não que ele queira sofrimento, vai produzir um Jó. E talvez Deus esteja querendo fazer das pessoas que nos ouvem, nos assistem nesse momento, o Jó da nossa geração.
Verdade. É muito interessante isso que o pastor Wanderson está falando, porque, puxando até um gancho no que o pastor Silvano falou anteriormente, esse processo de interpretação de quem é Deus, ele só vem a partir do conhecimento que a gente tem real de Deus, né? Abraão conseguiu discernir a voz de Deus porque ele conhecia Deus. Não tivesse ele uma experiência autêntica com Deus, talvez ele pudesse se confundir mesmo e achar que aquilo era uma voz demoníaca na mente dele. Em contrapartida, em Jó, nós encontramos também essa mesma experiência. E nesse processo de sofrimento, de refinamento de Jó, e quando Deus se revela para Jó já no final do livro, você percebe que Jó ele vai se aprofundando nesse conhecimento de Deus e Deus o declara reto, até no final do livro. Deus diz que os outros amigos não eram, mas ali no capítulo 42 ele diz: o meu servo orará por vós, dele aceitarei a intercessão, porque ele é reto. Então você percebe que a retidão de Jó, a despeito das circunstâncias e até mesmo de alguns questionamentos que ele fez, ela permanece existindo porque ele conhecia Deus, ele se submeteu e confiou a Deus. Que bênção estudar a palavra de Deus. Mas a gente vai dar uma pausa rapidinha, não sai daí e a gente volta já já. Agora é curioso, né, que o guia de estudo ele faz essa provocação de nós pensarmos no sofrimento como um pontapé inicial para nós abençoarmos outras pessoas também, né? Até o texto que é usado no guia, que eu gostaria de compartilhar aqui, é o texto de 2 Coríntios, é quando o apóstolo Paulo escreve lá no capítulo 1 da segunda carta aos Coríntios, no verso 4, ele diz assim: é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus. Voltamos com o programa Lições da Bíblia para continuar no estudo da Palavra de Deus. Bom, toda semana eu faço uma recomendação especial, especialmente agora para você que precisa continuar se desenvolvendo na fé e tomar decisões ao lado da verdade e também se unir ao povo de Deus. Eu quero te recomendar uma revista muito especial que é sobre o tema do Espírito Santo. Esse material foi desenvolvido especialmente para você que precisa conhecer mais sobre a Palavra de Deus, né? Que quer se aprofundar no conhecimento da Bíblia, quer conhecer quais são as doutrinas, o que diferencia o povo de Deus, quem é o povo de Deus. O Espírito Santo vai conduzir você nessa jornada, tá bom? Então esse material é para você. Como é que faz para ter esse material? Bom, é simples, é só você mandar um WhatsApp para esse número que está aparecendo na sua tela. Pode mandar agora mesmo, a gente vai enviar com muito carinho para você esse material, tá bom? Fica a dica para você. A gente vai continuar conversando aqui sobre o tema do sofrimento, do calor extremo que às vezes a gente enfrenta e os propósitos de Deus para isso, e ao mesmo tempo conhecendo o verdadeiro caráter de Deus que só se revela para nós quando a gente está passando pela prova, né? Pastor Charles, existem muitos propósitos para o sofrimento, né? Existem muitas maneiras de a gente se beneficiar, inclusive, quando a gente está passando pela prova. Agora, fala um pouquinho para a gente sobre essa perspectiva de abençoar os outros, de ser canal de bênçãos a partir de uma experiência de dor. Pastor Vinícius, nós exploramos já em vários programas aqui a importância do sofrimento como uma das ferramentas que Deus usa para nos abençoar de certa forma, né? Para refinar o nosso caráter, para nos tornarmos mais a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Agora é curioso, né, que o guia de estudo ele faz essa provocação de nós pensarmos no sofrimento como um pontapé inicial para nós abençoarmos outras pessoas também, né? Até o texto que é usado no guia, que eu gostaria de compartilhar aqui, é o texto de 2 Coríntios, é quando o apóstolo Paulo escreve lá no capítulo 1 da segunda carta aos Coríntios, no verso 4, ele diz assim: é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus. Que curioso, né? Essa corrente que o apóstolo Paulo vai criando aqui. Então, embora o sofrimento ele não seja propósito de Deus e Deus não tenha causado sofrimento na maioria das vezes na nossa vida, mas através de uma situação de dor, nós podemos construir um ministério de cura. E a gente vê isso daqui na prática, né? Eu mesmo, trabalhando com igrejas, eu vi várias ocasiões onde pessoas que perderam seus filhos, pessoas que passaram por dificuldades no emprego, pessoas que ficaram adoecidas, enfermas, elas usaram isso daqui depois para consolar outras pessoas.
Até recentemente me veio à memória aqui um episódio de uma irmã que me procurou no final de um treinamento, dizendo para mim que ela havia perdido o seu esposo por ocasião dessa pandemia, e ela estava vivendo um momento de luto ali bastante intenso, e ela começou a encontrar outras pessoas que estavam passando pela mesma situação que ela, e ela compreendeu que nessa convivência com pessoas que estavam passando por uma experiência parecida com a dela, ela podia ali exercer um ministério em favor daquelas pessoas. Da mesma forma que ela estava se recuperando do luto, ela entendeu que ela precisava ajudar outras pessoas a se recuperarem. Elas montaram um grupo de WhatsApp, um ministério ali, e elas começaram a fazer reuniões pelo Zoom, né, durante a pandemia, e ali nessa troca de consolo, de conforto, de promessas de Deus, ela se tornou pivô para ajudar no processo de cura de outras pessoas, sendo que ela ainda estava sendo curada, mas agora ela queria ajudar o processo de cura de outras pessoas. Então eu acredito que a dor, ela pode sim se transformar num ministério de cura para outras pessoas. Olha, eu achei muito importante você dizer isso, porque todos nós aqui temos experiências nessa perspectiva, né? Que é o processo da própria maturação, da maturidade da vida, que vem dos tombos que a gente vai levando, né? Por exemplo, eu tenho uma filhinha de 9 anos, vai fazer 10, e eu tenho um filhinho de 50 dias hoje. Eu fico pensando que ela vai falar muitas coisas para ele e tentar, digamos assim, ajudá-lo no processo dele, lembrando de coisas que ela passou, as quedas que ela tomou. Então, quer dizer, de alguma maneira, o sofrimento, entre aspas, dela, que não deixa de ser, uma queda que uma criança toma, ou algum caminho errado que uma criança segue e o pai precisa corrigir, ela já vai dizer para o irmãozinho dela, olha, não precisa passar por aqui, eu sei como é que é, e tá, vem cá. Então é isso que a gente faz com os outros, a gente pega e colhe as nossas experiências, inclusive ruins, como maneira de ajudar as outras pessoas. Né? E aí você colocou o ministério, né? O ministério a partir de experiências de dor. Né? Interessante, nós vemos os dois principais personagens do Novo Testamento, depois de Jesus, né? Mas Pedro e Paulo, os dois falando basicamente a mesma coisa, né? No caso de Pedro, foi o Senhor Jesus quem disse para ele, olha Pedro, Satanás vos pediu para peneirar como trigo, mas eu orei por ti. E depois que você estiver fortalecido, depois que você tiver passado pela prova, vai e fortalece aos seus irmãos. Me chama muita atenção esse verso bíblico, porque Pedro estava ciente, Jesus estava ciente de que Pedro seria peneirado por Satanás, mas Jesus não fez nenhum esforço, nenhuma tentativa para evitar que o confronto acontecesse. Jesus permitiu que o confronto acontecesse, mas ele prometeu orar por Pedro, para que o propósito maior fosse alcançado, de que depois de haver passado pela prova, ele estivesse qualificado, habilitado para fortalecer os irmãos. E é exatamente o que Pedro faz. Nós começamos a observar Pedro fazendo isso nos dias seguintes aí, né? E até o final do seu ministério, nas suas cartas, nós vemos ele falando abertamente. Pedro, essas palavras de Jesus a Pedro eram uma resposta à autoconfiança. Pedro era autoconfiante demais. A sua autoconfiança era destemperada, né? E havia vários aspectos no caráter de Pedro que precisavam ser transformados para que ele pudesse cumprir o propósito de ministrar a igreja, de ser um dos fundamentos da igreja ali com os demais apóstolos. Então, o Senhor Jesus permitiu que o peneiramento acontecesse na vida de Pedro, mas a intenção era que depois ele fosse e fortalecesse os irmãos. Então, nós podemos imaginar que a mesma coisa acontece conosco hoje. Às vezes, nós somos levados a uma situação extrema, como esses personagens foram. Paulo, já vimos aqui Paulo, Oséias, Jó, Abraão, eles foram levados a essas situações extremas, mas uma das lições que nós podemos extrair está relacionada exatamente a esse aspecto de fortalecer aos irmãos. Nós estamos melhor qualificados, seremos melhor preparados para fortalecer os irmãos depois de passarmos por essa circunstância. Então, uma das coisas que nós devemos nos perguntar é, o que eu estou fazendo com essa experiência? De que maneira eu estou fortalecendo aos irmãos como resultado da minha experiência, do meu sofrimento? Eu estou só, eu posso dizer aqui, remoendo o meu sofrimento, ou eu estou utilizando isso de alguma maneira para abençoar os irmãos? Que tipo de instruções eu posso transmitir à igreja, à minha família, aos meus filhos, aos meus colegas? De que maneira eu posso abençoar os outros com essa experiência que eu estou passando? Nós vemos isso na sociedade secular. Muitas pessoas passam por uma tragédia e depois da tragédia utilizam essa experiência para ajudar as pessoas.
nós podemos fazer isso e devemos fazer isso com base no conhecimento que nós adquirimos de Deus e meu sofrimento. Quando fui pastor na igreja do Riacho Grande, em São Bernardo, houve uma ocasião, um acidente na cidade de São Bernardo, uma piscina, explodiu a caldeira de uma piscina, passou nos jornais principais do país, e a professora de educação física que morreu naquele sábado de manhã era filha do ancião da minha igreja. Nós estávamos em vigília lá, e ela disse, pai, esse é o último sábado que eu vou trabalhar, me chamaram para substituir um professor, e eu estou voltando para os caminhos de Deus. Naquele sábado, a caldeira explodiu, ela morreu. Quando chegou a notícia, nós estávamos uma vigília, né? O dia todo na igreja, jejum e tal. E aí disseram para mim, pastor, você é o pastor da igreja, você tem que avisá-lo. E eu tinha um líder da igreja que havia perdido uma filha. Eu disse, eu não sou pai, eu nunca perdi um filho. E eu chamei o irmão Décio, um dos líderes da igreja, e disse, você vai contar para ele. Mas eu disse, você, porque você sabe a dor que ele está passando, pelo menos semelhante. Deus usa as dores da nossa vida para nós abençoarmos a outros também. Não tenha dúvida, né? A gente melhora quando a gente passa pela prova. Um outro aspecto que eu gostaria de mencionar aqui é relacionado à maneira como essas pessoas atravessaram esse momento decisivo, esse momento crítico da vida, né? Como é que eles conseguiram? Como é que Abraão conseguiu resistir à prova? Como é que Jó conseguiu permanecer até o final? Como é que Oséias viveu a experiência que viveu e a si mesmo suportou? Como é que Paulo descreve o que ele viveu em 2 Coríntios 11, né? E ele ainda assim continuou o ministério até o ponto de poder dizer, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O que eles fizeram? O que nós podemos aprender com eles? Eu enumerei aqui algumas coisas que eu acho que nós podemos aprender com eles. A primeira coisa é que eles permaneceram na presença de Deus. No momento extremo da provação, eles continuaram na presença de Deus. Eles não se afastaram de Deus. Eu quero dizer para alguém que está enfrentando uma crise insuportável hoje, segure nas mãos de Deus, agarre-se a Deus, não desgrude dele, não se afaste dele, submeta-se a ele com resignação, com confiança. Né? Não saia da presença de Deus. O melhor lugar para você estar é na presença de Deus. Uma segunda coisa que eles fizeram, eles olharam para a experiência deles com Deus, os antecedentes das manifestações de Deus na vida deles. Essas pessoas conheciam a Deus, Deus já havia se revelado a elas, elas conheciam o Deus delas. E nós também, Deus tem se revelado a nós, nós já lidamos com Deus há algum tempo. Então, vamos olhar para o que Deus já fez na nossa vida, as maneiras como Ele cuidou de nós no passado. Isso vai nos dar segurança e confiança nele. A terceira coisa que eles fizeram, eles confiaram no caráter de Deus. Eles se mantiveram concentrados em Deus, no caráter de Deus. Eles confiavam que Deus tinha um propósito maior. Ainda que eles não entendessem porque estavam sofrendo, como Jó, por exemplo, como Abraão, ainda que eles não soubessem o que estava por detrás, como Oséias, eles permaneceram confiando em Deus, focados no caráter de Deus. E, finalmente, especificamente no caso de Paulo, né? Paulo menciona a intercessão dos santos, a oração dos irmãos. Os irmãos estavam orando por ele. E por isso é importante nós também orarmos pelos irmãos. Você sabe alguém que está sofrendo, está passando por uma situação difícil, está no extremo, ore por essa pessoa. A oração tem poder e foi assim que eles suportaram a prova. Você disse que ia sistematizar para a gente o sofrimento. Eu fiquei esperando. Em Isaías 43, né, nós temos Deus falando ali a respeito do sofrimento humano, mas ele diz assim, quando passares pelas águas não te submergirão, quando passares pelo fogo a chama não arderá em ti. Veja, a Bíblia é muito clara, Deus não nos livra do fogo, Deus nos livra no fogo. Os amigos de Daniel são um exemplo disso, não é? É no fogo da provação que Deus nos livra. E não eu, mas um camarada bem mais sábio do que eu, chamado C.S. Lewis, ele fez uma anatomia da dor, né? Ele fez uma sistematização do sofrimento e ele dividiu em 4 pontos interessantes, que eu acho que é tudo que a gente tem falado até aqui, mas sistematizado. Ele diz que, primeiro, você tem nessa batalha, nesse grande conflito, o bem que descende de Deus. A obra de Deus, ela não é má, ela está má. Deus fez tudo muito bom, não é? Diz a Bíblia. E, infelizmente, o ser humano, no meio da dor, quando ele não consegue divisar Deus, e ele fica dizendo, isso aqui é só para o mal, isso aqui é só ruim, então ele está cego no momento da dor, ele assume o papel de Eva, né? Na narrativa de Gênesis, Deus vem dizendo o que é bom ou não. E fez Deus a luz e era bom, e fez separação entre os céus e era bom. E aí Eva, de repente, olha para o fruto e Moisés diz assim, né? Olhando a mulher para o fruto e vendo que era bom e agradável aos olhos, ela ocupa o lugar de Deus, não é? Então, a primeira coisa, entender que
o que é bom ou não é determinado por Deus, não pelo sentimento humano ou pela visão humana. Segunda coisa, o mal produzido por suas criaturas. E aqui entenda-se o diabo, os demônios, os seres humanos ruins. Este mal está produzido dentro do grande conflito, infelizmente. E depois, nós precisamos entender o uso que Deus faz do mal para um propósito. O maior benefício do sofrimento é nos fazer entender que nós não somos deuses. É abrir mão da nossa autossuficiência para confiarmos na suficiência do alto. Amém. Isaías 43, verso 2 diz assim, resumidamente: quando passares pelas águas e pelo fogo, eu serei contigo. É isso que eu queria que você ficasse nesse momento, com essa frase. Deus falando para você. As águas estão afogando você? Eu serei contigo. O fogo está queimando ou está ameaçando queimar você? Eu serei contigo. Deus está com você e vai passar com você por essa prova e você vai vencer pela graça dele. Creia nisso. Se apegue a essa esperança e a essa promessa, porque os rios não vão submergir você, nem o fogo vai queimar você, porque Deus está contigo. Sinta-se abraçado por ele. Esta promessa de Deus está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe. Forte abraço e até lá.